Jato para nosso irmão Luiz Alberto, que vai nos trazer este bálsamo. Olá, não vou dizer nem boa noite nem boa tarde, porque estou confuso. Esse sol aí está brilhando aí. Mas que os bons espíritos possam nos amparar nesses momentos tão cruciais, porque para nós, aqui na Casa Espírita, nos centros espíritas, esse é um momento muito sério, muito importante. Por isso que nós sempre observamos aquele pedido do Espírito Verdade, que diz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós deveríamos nos amar, e deveríamos nos instruir. Então, por quê? Porque todo momento em que nós vamos falar sobre Deus, sobre Cristo, nós estamos falando sobre os seres importantíssimos do universo. Deus, não precisa nem falar, que é o Pai de todos, que é o centro do universo, é a origem de tudo. E Jesus é um Espírito que Ele enviou para cá, para ser o responsável pela Terra. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa noção, porque todo mundo fica lá pedindo, ai meu Jesus, pedindo para Jesus as coisas, e não tem a noção que, por exemplo, que a doutrina espírita passa sobre quem é o Cristo. Então, infelizmente, como você sabe muito bem, que as religiões têm seus limites em matéria de Jesus Cristo, porque muitas vezes confundem ele, misturam ele como se fosse Deus. A gente cansa de ouvir as pessoas falar de Jesus como se fosse Deus. Então, o Espiritismo corrige isso. E o próprio Cristo diz, lá em vários textos, na sua fala, ele diz, eu sou o Filho, Ele é o Pai. Então, ele sempre remete a isso, e as pessoas não se dão conta, misturam, quando eu sempre me refiro lá ao Hospital Mãe de Deus, Deus não tem mãe, ou então o bairro Menino Deus. Então as pessoas, por que bairro Menino Deus? Porque eles atribuem a Jesus as funções de Deus. Há muito tempo isso aqui na Terra, por equívoco. Então, com a doutrina espírita, nós temos uma visão bem diferente sobre esse Jesus que aqui veio. Então nós estamos sabendo que ele faz parte da comunidade dos espíritos puros. Então existem centenas de espíritos puros que nem ele, ou milhões de espíritos puros que nem ele. Então não existe o Filho único de Deus. Como as pessoas aqui na Terra, sempre com a sua ótica muito apertada, as pessoas aqui na Terra sempre atribuem, o ser principal, não, ele é muito importante para nós, mas o principal é Deus. E junto com a informação espírita, nós estamos sabendo que todos nós somos candidatos a tomarmos um refri com Jesus, a tomar um cafezinho com Jesus, ou uma água mineral com Jesus, porque todos nós estamos nos encaminhando para a perfeição. Por que Jesus é perfeito? Por que Jesus é puro? Da comunidade dos espíritos puros. Por quê? Porque ele tem mais tempo de existência do que nós. Certo? Ele tem bilhões de anos, trilhões de anos na nossa frente. Então quer dizer que não foi assim, mágica, que Deus, o meu filho está aqui, assim como é a história lá do Adão e Eva, que todo mundo acha que Deus pegou lá um barrinho lá e ficou apertando aqui, a cabecinha, o bracinho, tá aqui o homem, aí depois ele tá sozinho, então vou puxar o costela dele e fazer uma mulher. Essa história da carochinha, não é bem assim que funcionam as coisas, mas os homens, na sua simplicidade, no seu atraso evolutivo, os homens então acho que tudo isso é certo. Então quando a gente fala isso para as pessoas de outras religiões, ficam com... Quem tem cabelo, fica com o cabelo em pé. Então
Então as pessoas ficam assim, porque a gente não pode mais ser inocentezinho, sabe? Ser criancinha. Nós somos espíritos já adultos. Todos nós, né? Até o bebê que está ali no colo já né? Já tem milhares de anos, milhões de anos. Né? Às vezes não gosto de falar milhões porque apavora as pessoas, mas nós temos milhões de anos. Então a doutrina espírita ela nos mostra, né, essas realidades de espíritos que nós somos e dos espíritos que nos ajudam. Então por isso que a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, há cerca de 2000 anos atrás, foi planejada por ele e pela comunidade dos espíritos puros. Eles se reuniram para ele vir pessoalmente trazer a mensagem de Deus, né? A mensagem de que, sabe, tudo de bom que nos espera, né? E uma série de orientações para que nós venhamos a ter equilíbrio, a ter saúde. Por que nós não temos saúde? Muitas vezes as pessoas acham que simplesmente aparece um câncer aqui, um câncer ali, sabe? Uma trombada aqui, outra colar, né? Então as pessoas acham, que infeliz que eu sou. Não é bem assim a coisa. Nós somos infelizes porque nós estamos provocando a infelicidade. Né? Então por isso que a gente se torna infeliz, a gente sofre, né? Dói aqui, dói ali, né? Ou então se um filho nosso, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou primo, ou amigo morre, sabe, perdido. Então ninguém perde nada, ninguém perde ninguém. Tudo porque a nossa postura terráquea, é essa sim, sabe, de materialistas, não é? Agora no Natal, que a gente está vendo assim há um mês atrás, né? Vocês podem ver no texto que nós temos ali no fundo, não sei se a nossa amiga distribuiu, a gente falando sobre essa questão, sabe, um mês e tanto atrás, as pessoas já estão lá, né? As lojas já estão lá com um enfeitezinho, vendendo coisinhas, né? E todo mundo fica lá, né, botando luzinha, que nem um cara que eu conheço, botando luzinha na frente de casa, né? E fazendo árvorezinha de Natal. E nós sempre fazemos as coisas assim e levamos os nossos filhos e netos, né, para sentar no colo do senhor aquele de balinha branca, né? E ficamos confundindo as coisas. Vocês já notaram, por exemplo, que não se fala em Jesus Cristo no Natal? Só se fala em Papai Noel. Mas quem é esse velhinho, eu chamo de bom velhinho, né, que anda lá num trenó com renas? Isso é uma invenção de poucos anos aí. Não faz muitos anos que inventaram isso aí. Inspirado lá num religioso chamado Nicolau, né, dizem que era um cara muito bondoso. Então as pessoas inventam coisas assim. Agora, substituíram Jesus Cristo no seu natalício. Substituíram. E aí fica o Papai Noel, e aí ficam colocando as crianças no colo daquele velhinho, não sei o quê. Então vejam que nós deturpamos as coisas. Agora, a mensagem de Jesus está aqui dentro, é difícil de entrar na nossa cabeça, de nós assimilar a mensagem dele aqui, né? Então, por exemplo, quando ele foi preso, você sabe que os sacerdotes do templo de Jerusalém, né, não aguentaram Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo chegou lá com aquela simplicidade, aquela pobreza, né? Falava, né, no reino de Deus, falava que ele era filho de Deus. E para que isso gerou um processo, gerou perseguição. Imaginem, há 2000 anos atrás, falar que era filho de Deus era crime. Por que isso? Porque os sacerdotes, como muitos religiosos que nós vemos por aí, até hoje, sempre interessados nos bolsos dos frequentadores das suas igrejas, né? Os sacerdotes naquele tempo também, sabe, queriam ficar lucrando em cima do povo.
E Jesus Cristo chegou lá, falou com simplicidade, falou em amor, mas que para quê? E começou a ganhar adeptos, começou a ganhar admiradores. E foi que eles resolveram acabar com ele. Para não perder a condição de enganadores do povo. Para não perder essa condição, a posição que dava muito lucro, muito dinheiro, ser sacerdote, ou então ser comerciante, ser amigo dos sacerdotes. Então vocês assim, quando se estuda a história, bem contada, como a doutrina espírita nos conta, né, é incrível como a gente fica sabendo que aqueles fariseus, naquela época, chegavam a oferecer as próprias filhas para o governador Pilatos, para ele se divertir, para ganhar dinheiro do governador, para ganhar benesse do governador. Então, quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, né, que perguntou para ele: tu és o rei dos judeus? Foi quando ele respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros teriam combatido e eu não teria sido entregue aos judeus. Mas por enquanto, o meu reino não é deste mundo. Ele respondeu para o Pilatos. E o Pilatos ficou ali, né, fazendo pergunta para ele, inclusive, né, dizendo para ele, né, o Cristo disse para ele: olha, quem ouve minhas palavras, né, está seguindo a verdade. E o Pilatos perguntou: o que é verdade? Jesus não respondeu, porque o Cristo era a própria verdade que estava na frente dele. A própria verdade, Jesus nem respondeu, porque Jesus conhecia o Pilatos. Tanto Jesus conhecia o Pilatos, como conhece a cada um de nós. Né? Conhece a cada habitante desse planeta, que nós somos aqui 7 bilhões de habitantes encarnados, e mais 20 e poucos bilhões desencarnados. E conhece cada um de nós pelo nome. Por que isso? Porque Jesus atingiu a condição de espírito puro, espírito elevado. Então, os espíritos elevados, iluminados, eles sabem muito, que nós nem imaginamos que eles sabem, né? Mas sabem muita coisa. Então, Jesus, tempos antes de ser preso, Jesus tinha, além daqueles 12 que ele tinha convidado para acompanhá-lo, se aproximaram dele cerca de 70 outros homens ou pessoas. Tinha mulher também. 70 pessoas se aproximaram dele e ficavam sempre na volta dele e começaram a ajudar. Pessoas sinceras foram para beber lá os comentários dele, os ensinamentos, acompanharam, largaram tudo e ficaram na volta dele e iam na frente, procurando lugares para ficar e sempre colaborando. Uns trabalhavam e faziam alguma atividade e compravam mantimentos para os seguidores do Cristo. Então, um belo dia, Jesus chamou, fez uma reunião com todos eles e designou 2 a 2 para se espalharem pela região da Palestina, para difundir que Jesus não tinha condições físicas de estar presente em todos os lugares, de levar, né, os seus ensinamentos para todos. Então, lá pelas tantas, ele designou daqueles 70, né, aqueles 70 seguidores dele, 2 a 2 para um apoiar o outro, divulgarem as ideias dele. E eles partiram. Então, coube a Zacarias e Josué se dirigirem a Nazaré, na cidade do Cristo, onde o Cristo tinha sido expulso depois de adulto, porque, né, santo de casa não faz milagre, né, como se diz. Então Jesus enviou o Zacarias e o Josué até lá, e eles foram para lá e falaram sobre, né, o que Jesus dizia sobre o reino de Deus. E os fariseus ficaram possessos com aquilo. Vocês imaginem, dá para imaginar o
o que é ter inveja da verdade. É triste, né? Mas aqui na Terra nós vemos isso há muito tempo, né? As pessoas não conseguem se manter, não conseguem viver, tá, consigo mesmas, sabe? E tentam atingir os outros. Isso aconteceu naquela época, das pessoas não terem medo ou se sentirem ameaçadas pelo reino de Deus. Olha só, parece piada, né? Mas naquela época vários fariseus e sacerdotes se sentiam assim ameaçados e achavam que só eles que eram representantes, assim como hoje nós vemos por aí algumas religiões que se acham, nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. Deus não tem representantes aqui na Terra, para começar. As pessoas se enganam redondamente, quadradamente, qualquer figura geometricamente, né, se enganam sobre representantes de Deus na Terra. E foi que eles pegaram, aqueles fariseus pegaram e colocaram fogo na pensão de moral do Zacarias e o Josué. Sabe por quê? Porque eles estavam curando pessoas. Eles falavam algumas palavras sobre Deus, sobre Jesus Cristo, os ensinos de Jesus, e depois que terminava a palestra, de noite, eles abraçavam as pessoas. E no dia seguinte, as pessoas estavam curadas de feridas, de lepra, de paralisia, de cegueira, de tudo mais. Então vejam o poder, né, da espiritualidade que havia, né, que Jesus havia designado para se espalhar pela Palestina. E isso aí atingiu os invejosos sacerdotes dos templos de Israel, e pediram inclusive a prisão deles. Então eles se encontraram com Pilatos lá, que estava na cidade. Pilatos os mandou recolher e eles tiveram uma conversa com Pilatos. Pilatos perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão corrompendo a lei? Eles disseram: não, nós estamos aqui para falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre o reino de Deus, né? Se aproxima, nós estamos aqui falando disso. Nós não temos nada de mal, né? Jesus é um cara pobre, não cobra nada de ninguém, né? Fala sobre a nova condição do ser humano, né? Do espírito que deve, transformar o mundo. Então, o Pilatos ouviu, ficou muito sensibilizado, inclusive, com isso, né? Com a conversa que eles tiveram, e até perguntou para eles: vem cá, e quanto vocês ganham nisso? Porque o Pilatos estava acostumado a dar dinheiro para os sacerdotes, a negociar, os sacerdotes sempre pegando dinheiro das pessoas, né? Os pobres, né? Os ricos. Sempre aquela mesma coisa, até hoje continua, né? Até hoje continua. Mas naquela época, então, era pior, né? E o Pilatos perguntou para eles: vem cá, quanto que rola nisso aí? Ele disse: não rola nada, não tem dinheiro nenhum, é tudo de graça, o reino de Deus é de graça. Então vejam que Jesus, preocupado em nos ajudar, veio à Terra demonstrando sempre a humildade, né? O caminho que Ele escolheu para mostrar para nós, né? Jesus não escolheu ser filho do imperador Tibério na época, porque não quis. Como é que ele ia dar lições vivendo no meio da riqueza, né? Porque a riqueza é muito ilusória, né? Não que a riqueza seja má, a riqueza não é má em si, mas os homens fazem mau uso dela. Mas o Cristo veio assim com tudo montadinho, né? De humildade, estrebaria, manjedoura, né? O pai carpinteiro, a mãe tecelã, né? Viveu sempre a vida com aquela simplicidade. Por quê? Para demonstrar para nós, né? Que o mais importante é a nossa conduta, nosso pensamento, nossas atitudes. É isso que importa. Então, ele explica
lá para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Por quê? Nós também não somos deste mundo. Todos nós não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo passando por ele, vivenciando nele por um tempo. Por isso que nós não podemos nos apegar a coisas como nós nos apegamos. Quantas coisas nós nos apegamos, nós não queremos ajudar quem precisa muitas vezes. Não, eu preciso ter esse dinheiro, poupança. Eu preciso para trocar o carro, um novo. Eu preciso para não sei o que, eu preciso fazer minhas viagens, eu preciso. Então nós sempre estamos assim, segurando o nosso dinheiro, como os judeus faziam há 2000 anos atrás. Eles viam, como que nem o caso de um daqueles 9 seguidores de Jesus, Cleófas, ele tinha um irmão dele que estava lá, leproso, e ele não ajudava o irmão estava lá, apodrecendo num casebre, e ele não ajudava o irmão, e ele mandava dizer que não tinha irmão. Então quando ele viu, quando ele foi tocado pela mensagem do Cristo, ele parou com isso. Várias pessoas pararam de ser egoístas naquela época. Pararam de ser egoístas e passaram a ver que realmente não tem por que a gente ficar, grudado no dinheiro, grudado nas coisas, se a gente pode ser mais feliz e fazer os outros felizes. Então, é isso que tocava as pessoas na mensagem do Cristo, e tem tocado até hoje, porque eles sabem que o Cristo, que agora, por exemplo, nós comemoraremos o seu aniversário no dia 25, agora, 24 de 5, uma data também escolhida, Nós vamos comemorar o aniversário de Jesus, É Natal, não é? Não é o nosso aniversário, nem do meu filho, nem da minha mulher, nem do meu primo. Por que nós damos presente dos outros e ganhamos presente? Não entendi. Por quê? Se o aniversário é de Jesus, não é nosso. Então, o aniversário é de Jesus, é Natal, e nós temos que dar presente para Jesus. Não o presente que as lojas estão nos empurrando aí, que o Papai Noel também é representante do consumismo. Não é esse presente, mas o presente que Jesus espera de nós é a nossa transformação como irmãos uns dos outros. É isso que Jesus espera de nós. Agora os seres humanos inventaram o Natal. Já está lá na geladeira o peru, Já está lá na geladeira, já está lá, não sei mais o que, uma série de coisas, então, as bebidas, uma série de coisas. Então nós inventamos ceia de Natal, toda a TV mostra, essa ceia aqui de Natal, sei o que, Então as pessoas acham muito importante a ceia de Natal, a coisa do Natal, a árvore do Natal, o velhinho do Natal. E o aniversariante vai ficando de lado, Ninguém comemora, não se ensina para as crianças que é o aniversário de Jesus. Então, pelo que eu vejo isso lá na minha família, em que, coitadinhos dos meus descendentes, estão lá sentados no colinho do velhinho gay. Bom, então assim, a educação começa, É a educação que nós passamos, nós estamos transmitindo para as crianças, e para todo mundo ficar embasbacado, com o senhor aquele, aquela árvore zona, com aquelas coisas que não tem a ver com Jesus. Porque Jesus espera de nós, assim, a começar pelo Natal, que é a data assim, que nos toca mais, nós abrimos mais a mão, Mas tudo bem que seja só no Natal, mas um dia nós estaremos fazendo todos os dias coisas boas. Um dia faremos, porque uma história que o Momento Espírita conta lá sobre um cidadão americano que não gostava do Natal. Não gostava desse Natal aí que eu estou falando, de consumismo, materialismo. Todo lugar é assim, Vê aquelas vitrines, aquelas coisas, muito lindas, em várias partes do mundo a gente vê, Então, vejam, o Mike não gostava do Natal, esse Natal
materialista, consumista. E ele ficava sempre chateado. Um dia, ele estava lá assistindo uma partida lá do esporte, e tinha umas crianças jogando lá com uns tênis velhos, assim, esfarrapados, e perdeu, né, o jogo pro time da família dele, lá, dos amigos dele, e ele ficou com pena, assim, coitados, né? São tão pobres esses jogadores, né, e ainda foram massacrados. Ele ficou com pena daquilo, ficou pensando. Aí a mulher dele teve uma ideia, né? A mulher dele pegou e, passado um tempo, ela foi e comprou todo um fardamento e tênis novos, tudo, né, capacete, tudo, e mandou para aquelas crianças daquele time lá da periferia, né, mandou. E aí no Natal ela chegou, botou no envelope e deu para ele, né? Então daqui, ó, teu presente de Natal é isso aqui, ó. Ele abriu e viu aqui assim, ó, fardamento com um time de gente pobre, né? Então todo ano ela começou a dar de presente para ele alguma coisa assim. Teve um ano que ela deu para ele os ingressos, mostrou para ele os ingressos para umas crianças deficientes, né, para assistir um futebol americano, e ela botou no envelope, e ele gostava muito de receber esse tipo de presente. Outro ano ela deu para ele uns vizinhos lá tinham incendiado a casa, e ela ajudou financeiramente a reconstrução da casa, então ela deu para ele um envelope de Natal. Então, eu achei muito interessante essas ideias, né? E mesmo depois quando o Mike desencarnou, né, os filhos dele passaram também a fazer isso, né, a colocar no envelope. Em vez de estar comprando bugigangas, pode comprar bugiganga qualquer dia do ano, né? Sapatinho, roupinha, carrinho novo, né? Geladeira nova, essas coisinhas. Ele pode comprar qualquer dia do ano, não precisa ser no Natal, né? E aí, então, eles passaram assim a fazer alguma coisa bacana, alguma coisa em prol dos outros, um benefício para os outros, e a mostrar aquele presente de Natal que eles deram, que realmente valia a pena. E assim, esse é o pensamento, sabe, altruísta, né, do ser humano que compreende a mensagem do Cristo, né? Que nós podemos fazer, comer, sabe, a gente pode se divertir, a gente pode ter coisas, mas nós temos que trabalhar em prol de quem vive ao nosso lado, de quem vive no mundo que nós vivemos. Porque não tem sentido, né, nós vivemos assim, egoisticamente, né, só tendo coisa para nós, né, e, sabe, não lembrando de gente que está em hospital, né, sofrendo, de gente que está no orfanato, gente que está em asilo, abandonados, né? A gente não lembra disso. A gente não tem tempo, né? Porque a gente tem que correr para o shopping, né? Porque está lá cheio de coisa para a gente comprar, né? Então, por isso a gente fica, muitas vezes, focado, né? Fica esquecido, né, do verdadeiro aniversariante, né? Que é Jesus Cristo, que veio ao mundo para que a gente tivesse uma transformação geral em tudo, né? Para que nós nos transformássemos, né? Para um mundo melhor, né? Para instalar aqui a nova era, né? Para que a gente tivesse paz, né? Então, enquanto nós não olharmos um para o outro, né? E não nos ajudarmos mutuamente, não teremos paz, né? Não conseguiremos viver em equilíbrio, porque a gente sabe que está faltando alguma coisa, né? Sempre está faltando alguma coisa nas nossas vidas, né? E aí a gente vai ver o quê? Falta amor, né? É isso aí, muito obrigado, boa noite.